Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo a mais um estudo da lição e hoje o nosso tema da lição de número 10, o Evangelho Eterno de Deus. Apocalipse 14, de 6 a 12, nos mostra o último convite de salvação de Deus à humanidade, conhecida como as três mensagens angélicas. Os três anjos representam os mensageiros divinos encarregados de advertir o mundo antes do retorno de Cristo. São os cristãos sinceros, os representantes de Cristo na terra, a quem foi dada a ordem de Mateus 28, 18. Ide, portanto, e pregai o Evangelho. Nenhum texto na Bíblia afirma que o Evangelho seria pregado por anjos. Esta responsabilidade Jesus conferiu aos seus discípulos, os seus seguidores. Apocalipse 14, de 6 a 7, nos diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem do primeiro anjo representa a mensagem da pregação do evangelho eterno, associado à advertência da chegada do juízo. O apelo é para que os habitantes de toda a terra retornem a Deus e lhe prestem adoração, porque só Ele é digno de toda honra e de toda adoração. O apelo do primeiro anjo é para que os filhos de Deus rejeitem a evolução e adorem a Deus como o Criador, aquele que é a fonte de toda a vida e que deu origem a todas as coisas. O homem virou as costas para Deus, abandonando o Senhor e desrespeitando as suas leis. Se o homem tivesse guardado os mandamentos de Deus em todos os tempos, não teríamos nos esquecido que Deus é o Criador de todas as coisas. A mensagem do primeiro anjo diz que devemos adorar a Deus, obedecer às suas leis e os seus mandamentos, porque haverá um juízo no qual cada um prestará contas de sua obediência ou desobediência. Em Apocalipse 14 e o verso 8 nós lemos: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. O nome Babilônia aqui representa o poder apóstata, que em nome de Deus, procurando usurpar o povo de Deus, tem durante séculos ensinado doutrinas aparentemente cristãs, cheias de apostasias, de ensinos pagãos que não têm base bíblica. A palavra Babilônia vem de Babel, que quer dizer confusão. A mensagem ensinada pelo segundo anjo é que todos os sistemas religiosos e falsos que ensinam doutrinas não bíblicas, que ensinam heresias, vão cair um dia. O vinho de sua prostituição refere-se claramente à adulteração da verdadeira religião cristã, a religião de Jesus, sendo que Babilônia representa toda forma de culto que não se harmoniza com a Bíblia e sua mensagem simples e verdadeira. É nosso dever escolher agora abandonar a Babilônia, deixar o erro e unir-se a Deus e ao seu povo remanescente. Deus está fazendo uma alerta ao povo que ainda está dentro da Babilônia, dentro da falsa igreja evangélica. Em Apocalipse 14, de 9 a 12, encontramos esta mensagem cujo resumo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. No final dos tempos haverá apenas duas classes de pessoas: os que adoram a Deus e os que adoram a besta ou a Satanás. O povo de Deus dos últimos dias é descrito em Apocalipse 14, 12 como os que têm a perseverança dos santos, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 12, o verso 7, declara que Satanás está irado com todos os seguidores de Cristo que guardam os mandamentos de Deus. O terceiro anjo declara que Deus castigará os que insistirem em permanecer no erro, aliados à Babilônia e aos adoradores da besta. Haverá punição para os desobedientes. Por outro lado, haverá recompensa para os que guardam os mandamentos de Deus. A última batalha final, conhecida como a Batalha do Armagedon, se dará no campo da adoração e da obediência. O foco da mensagem dos três anjos é justamente obediência e adoração. Quando falamos em obediência, estamos falando da guarda dos 10 mandamentos,
aqueles mandamentos que a besta aboliu, e muitas igrejas evangélicas, também seguindo a besta, dizem que foi abolido. Quando falamos em adoração, estamos falando da guarda do sábado que Deus instituiu para a adoração. Mas você pode dizer, mas então eu posso adorar, cultuar a Deus em outro dia. Afinal de contas, qual é a diferença entre guardar o sábado ou outro dia qualquer? O importante não é adorar? Antes da adoração vem a obediência. E isso implica em obedecer às ordens de Deus. Ser humano algum jamais deverá ter a ousadia de questionar a ordem de Deus. Quando Deus ordenou a Adão e Eva não comer da árvore da ciência do bem e do mal, Deus estava fazendo o teste da obediência. Não existe nenhuma mágica naquela árvore. Ela tinha folha, caule e frutos como as demais. Não coma simplesmente como prova de obediência. Quando Deus instituiu a guarda do sábado, Ele estava colocando a outra árvore do conhecimento no meio de nós. O dia de sábado em si não tem nada milagroso. É um dia como outro qualquer, que chove, faz sol e anoitece. Mas Satanás, não conformado com Deus, usou a besta e o falso profeta para dizer: o sábado foi abolido. Os 10 mandamentos foram abolidos. Dessa forma, ele, Satanás, neutraliza a adoração e a obediência a Deus, levando à perdição. Da mesma forma como Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o inimigo não quer ver o nosso retorno ao novo Éden restaurado por Deus. A maior fake news propagada até hoje desde o Éden é: não adorem a Deus, não obedeça a Deus. O sábado foi abolido, os 10 mandamentos foram abolidos. Meus amados, hoje cabe a nós decidir escolher entre receber a marca da besta ou o selo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha diariamente no coração humano a convencê-lo a estar do lado da salvação. Um abraço a você e até semana que vem com o nosso próximo estudo, que fala das 7 últimas pragas. Tchau!